Vamos apresentar aqui como se implanta um catéter para quimioterapia. Esse é um procedimento muito frequente nos pacientes que irão se submeter ao tratamento com quimioterapia. O objetivo desse vídeo é mostrar que esse é um procedimento relativamente seguro, com uma taxa de complicação aceitável e que traz um benefício para o paciente que precisa se submeter a uma quimioterapia venosa. Então, a indicação desse catéter, que a gente chama catéter totalmente implantável, é principalmente para os doentes que irão realizar quimioterapia, mas também em alguns casos de doentes que não podem se alimentar por via oral, pode ser também utilizado esse catéter, doentes que irão utilizar antibiótico terapia prolongada, pacientes que precisam com frequência de coleta de sangue. E esse catéter ele pode ficar por longos períodos, né? Por 2, 3, 5 anos. Ele é colocado numa grande veia, através de uma veia periférica que a gente pega no braço ou no pescoço, ou em alguns casos próximo à virilha, de forma que esse catéter fique nessa veia grossa aqui do coração, que é chamada veia cava. Então isso permite, como o fluxo de sangue aqui é muito grande, faz com que o quimioterápico seja infundido aqui, sem causar dor para o paciente. Quando você faz uma quimioterapia pela via do braço, por exemplo, o quimioterápico, como ele é tóxico para a parede do vaso, ele pode causar muita dor, além de causar uma fibrose desse vaso, dificultando no futuro a punção, até mesmo para a coleta de sangue. Portanto, ele protege contra esse problema na via periférica. Então, a gente pode colocar ele na jugular externa, que fica aqui, ou nessas vias profundas, que é chamada aqui de subclávia ou jugular interna. Esses são os locais que está a veia cefálica, jugular externo, jugular interna, a subclávia fica a parte profunda, e geralmente o cateter é colocado aqui, o reservatório por onde será infundido a medicação. Esse é o reservatório onde será introduzido a droga. Você vê que tem essa membrana de silicone. Ela permite em torno de 2 a 3 mil punções. Então, é um catéter que permite, portanto, ficar longos períodos. Aqui é o catéterzinho que vai ficar dentro da veia. Então, esse reservatório ele fica nessa parte aqui. Então, os pacientes mais magros, eles sentem direitinho essa área alta. Os pacientes que são mais gordos, ele tem um pouco mais de dificuldade de palpar esse reservatório. Durante a cirurgia, a gente faz um raio-x para ver exatamente a localização dentro daquela veia, que é a veia cava superior. Então, ele fica aqui nessa transição entre a veia cava e o átrio, que é a parte do coração. Essa é a localização ideal do catéter. É um procedimento realizado no centro cirúrgico. Durante a cirurgia, o anestesista vai pegar uma veia do paciente, administrar medicações pela via venosa e fazer com que o paciente durma durante o procedimento. Ele é um procedimento normalmente que dura 20 a 30 minutos, na maioria dos casos. O doente pode receber alta no mesmo dia ou no dia seguinte, a depender do caso. A gente orienta no dia da cirurgia o paciente tomar um banho antes de ir para o hospital com a clorexidina, toma um banho no corpo todo. Ele não pode ter nenhuma infecção, infecção de pele, de garganta, febre, infecção urinária. Isso tudo deve, se o paciente apresentar esse sintoma, ele deve se comunicar ao médico para que esse procedimento seja remarcado. E a jejum para líquido de 2 horas. Então, para procedimentos que são realizados à tarde, geralmente 6 horas o doente pode se alimentar. Se a cirurgia foi 14 horas, por exemplo, ele pode tomar líquidos claros, água, chá, água de coco coada, suco de laranja coado, maracujá coado, até meio-dia, por exemplo. Tá? Então, esse jejum para líquido hoje são apenas de 2 horas. Essa é uma nova mudança de paradigma no preparo pré-operatório. No passado, o doente ficava 6, 8 horas de jejum. Então, 8 horas para sólidos, então leite, comida, cuscuz, beiju. Então, tudo isso precisa de 8 horas de jejum. Para líquidos claros, somente 2 horas. Isso diminui o estresse do paciente, diminui a fome, a irritação, então, doente, e também a resposta metabólica. Embora que seja uma cirurgia de pequeno porte, é importante que o doente vá confortável.
Então, dependendo da ansiedade do paciente, a gente pode dar também para o paciente, antes do procedimento cirúrgico, um ansiolítico para diminuir também esse estresse do paciente. Como todo procedimento cirúrgico, a colocação de catéter tem complicações que estão em torno de 5%, e os dois principais que preocupam a gente é a infecção e a trombose. Quando tem infecção, pode ser uma infecção dentro do catéter ou uma infecção no local do implante do catéter. A infecção dentro do catéter, o doente tem febre, tem calafrio, geralmente quando se punciona um catéter, o doente tem febre, calafrio. Nesse caso, vai precisar de uma avaliação médica, comunique imediatamente essas alterações para o seu médico. A infecção do local do catéter é quando onde foi implantado o catéter fica vermelho, quente, o doente pode ter uma febrícula. Também procure imediatamente seu cirurgião. Às vezes precisa fazer uma abertura, drenagem, e sempre a gente tenta manter o catéter nas duas situações, mas às vezes não é possível fazer essa manutenção e é preciso retirar o catéter. A trombose é quando há um entupimento daquela veia, né, pode ser da veia subclávia, da veia jugular, e neste caso há um edema do braço, edema do pescoço, fica inchado, né, o braço e o pescoço, e aí você deve também entrar em contato com o seu médico para que sejam tomadas providências. Geralmente se usa anticoagulante, e boa parte dos casos não precisa ser retirado o catéter e o tratamento com a quimioterapia pode seguir o seu curso. Existem outras complicações mais raras, como o pneumotórax, que é uma perfuração do tórax quando se funciona para colocar o catéter, mas é muito mais raro. Arritmias também, punção arterial pode acontecer. Derrame de linfa para dentro do tórax, que é chamado pilotórax, lesão do nervo, exposição do reservatório, hidrotórax, e sangramento também para dentro do tórax, mas essas são complicações bem menos frequentes. Quando o doente vai fazer a quimioterapia, ele fica nesse tipo aqui, ó. Você coloca, né, o reservatório tá no local, coloca-se uma pomada, né, faz uma boa antisepsia, então tem que ter uma enfermeira treinada que manuseia esse tipo de catéter. Então você coloca uma pomada, ela fica aí meia hora, 40 minutos, anestésica, você punciona aquele reservatório, a agulhazinha fica aqui, você faz a quimioterapia. Terminou a quimioterapia, se tira a agulha e se faz a heparinização, que é para evitar a coagulação dentro do catéter. E o doente vai para casa. Esse catéter você pode dormir em qualquer posição, dormir para esse lado, fazer atividade física, ele é muito tranquilo. Também depois da colocação, primeiro, nós não tem ponto externo, só são pontos internos, portanto não há ponto para tirar. E nós recomendamos que nas 48 horas iniciais depois da colocação do catéter, você não tire o curativo, nem molhe. Depois de 48 horas você tira, vai no banho, toma o banho, tira o curativo, está sequinho, não precisa colocar nada. Se tiver alguma secreção, você enxuga com a gazezinha limpa, pode cobrir com um micropóreo ou colocar uma gazezinha, tá certo? Às vezes pode ficar um pouquinho roxo, são equimoses que a gente chama, um vazamentozinho de sangue. Se não tiver nada elevado, isso não preocupa. Se ficar muito alto, roxo, dolorido, comunicar também a gente, para a gente tomar as providências, que às vezes pode ser um hematoma. Normalmente, em termos de medicação, se você não tem alergia à dipirona, a gente recomenda tomar 500 miligramas ou 1 grama de dipirona, pode tomar até de 4 em 4 horas, 1 ou 2 dias, enquanto sentir dor. Se você não sentir dor algum, não tiver incômodo, não precisa tomar absolutamente nada. Para os doentes que têm alergia à dipirona, pode ser utilizado o magnopirol, o Tilenol. Tá? E raramente pacientes precisam de anti-inflamatório. Então sempre a gente evita o uso de anti-inflamatório. Depois que tirou o curativo, se tiver algum desconforto, você pode fazer uma compressinha de gelo, põe uma toalhazinha fininha e 5, 10 minutinhos numa bolsinha de gelo também melhora esse desconforto. Então você pode se movimentar, mexer com o braço, dormir em qualquer posição, então que esse catéter não sai por conta disso. Inclusive fazer qualquer tipo de atividade física, esporte radical, se já tiver terminado o tratamento, de repente você tem ficado com o catéter e quer fazer seu esporte, não há problema nenhum. Portanto, o catéter para quimioterapia é um procedimento seguro, as taxas de complicações elas são pequenas, mas existem, é importante que você que saiba quais são essas complicações e que comunique imediatamente a gente sobre essas complicações. A principal infecção, trombose, sangramento e hematomas. Cumprir um jejum pré-operatório, tomar seu banho com a clorexidina, se tiver qualquer infecção, nos avisos, os cuidados pós-operatórios com o curativo, 48 horas tira e deixa sem nada.
E a manipulação desse catéter não pode ser feita por qualquer profissional, tem que ser um profissional treinado, e no caso o profissional de enfermagem que é qualificado para funcionar esse catéter de forma adequada. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus colegas, dê um like aí no nosso vídeo e nos acompanhe no nosso canal. Estaremos sempre postando outros vídeos sobre procedimentos em oncologia, mastologia e ginecologia. Obrigado pela atenção de todos e um abraço.